Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Bom, vou falar um pouquinho de campo e bola. Ontem eu passei uma informação aqui que não contemplava o jogo do América, mas parece que agora já foi confirmado o jogo do América. Ao invés do jogo do América ali, eu tinha o jogo do Santos e depois o jogo do São Paulo. Então o São Paulo, na verdade, vai ficar depois do jogo do Santos, e esses são os próximos 5 jogos do Vasco. Então a gente tem o Bahia no próximo domingo, depois vamos pegar o Fluminense, a princípio marcado para São Januário, mas sabemos que não pode ser em São Januário, não por conta do julgamento de amanhã, mas por conta da Polícia Militar não permitir que haja clássicos regionais em São Januário. Depois vamos pegar o Curitiba também em São Januário, saímos para pegar o América lá em Minas, e lá no Independência, no dia 23, e depois temos o jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Então, nos próximos 5 jogos, nós temos quatro que fazem parte do nosso campeonato. Nós vamos pegar o Bahia, vamos pegar o Curitiba, o América e o Santos. Esses jogos são jogos cruciais para as nossas pretensões de sair da areia movediça. Então, são jogos que a gente tem que pontuar. Temos que fazer aí, no mínimo, 11 a 12 pontos. A gente tem que buscar resultado. E eu estou muito confiante que isso vai acontecer. O time está com sangue nos olhos. Essa situação do jogo contra o Palmeiras, eu acho que uniu mais ainda a equipe. A equipe ainda está com mais garra, com mais vontade. Sabe que vai ser difícil, mas os caras estão voltados para esse objetivo. Então está aí, corrigindo a questão já que foi confirmado o jogo do América, a gente está corrigindo aí, que é um jogo da 15ª rodada. E outra dúvida, surgiu em alguns grupos as pessoas preocupadas em relação, pelo que aconteceu no Carioca, não sei se vocês se lembram, no Carioca tiveram alguns jogos também que foram adiados, e aí, como o Vasco demorou a contratar alguns jogadores, nos jogos adiados do Campeonato Carioca, o Vasco tinha que jogar com os jogadores que estavam no elenco, estavam inscritos na data original do jogo. Na CBF, no campeonato da CBF, no Campeonato Brasileiro, não tem essa necessidade. Então, todo mundo que foi contratado depois da 15ª rodada tem condições de jogar desde que estejam registrados no BID. Então, é o caso de Payet, Verratti, é o caso de Praxedes e Paulinho, por exemplo. Então, todos vão participar do jogo, todos estão habilitados a jogar, diferentemente do que aconteceu no Carioca. Então, a gente não tem esse risco. Muita gente ficou preocupada, achando que teria que jogar com um time que estava na época do jogo, que seria o jogo original com a América. Não tem essa hipótese. Bom, eu fiz aqui um apanhado, com a ajuda lá do SofaScore, do que foi o time do Vasco nesse jogo contra o Palmeiras. Então, eu peguei a média de cada jogador, as notas de cada jogador nesse jogo contra o Palmeiras. Então, a gente teve o Léo Jardim com 7,2 pontos no SofaScore, realmente uma boa média, é a média dele do campeonato. Muita gente critica o Léo Jardim, mas ele faz muitas defesas, ele salva muitos gols dos adversários, muitos jogos o Vasco conseguiu pontuar graças a ele. Errou em algumas partidas? Errou em algumas partidas. Tivemos a admitir aquele gol do Goiás, a falha do Cruzeiro. Eu, particularmente, acho que o gol do Rafael Veiga nesse jogo do Palmeiras não foi falha dele. Muita gente fala da colocação da barreira, muita gente fala que ele tinha que ter dado um passinho mais para o lado esquerdo ali para tentar tirar, enfim. Mas ele tem se mostrado muito, a média dele é muito boa, e ele, nesse jogo ele teve uma média, inclusive foi a mais alta, 7,2. Indo para a zaga, tivemos o Michael com 6,6, o Michael não comprometeu, o Michael jogou um jogo honesto, um jogo justo. Medel foi monstro, eu acho que essa nota reflete um pouco abaixo do que eu acho que ele jogou muito mais do que esse 6,5. O Piton teve 6,7, o Bambu 6,5. O Bambu realmente não vem comprometendo, não tem sido uma força no ataque, né? Você não vê o Bambu subir com frequência, ao contrário do que acontece com o Piton, mas o Bambu tem feito notas ali regulares, tem ficado, passaria de ano, tá?
É o cara que passaria de ano. O Zé Rafael, ó, o Zé Gabriel, 6,8. Então, uma boa média. Ele realmente jogou bem esse jogo, mais uma vez. Já vinha jogado bem contra o Atlético, já vinha jogado bem nas outras partidas. Então, 6,8 para ele. O Praxedes, 7,1. Me surpreendeu, porque eu vi o Paulinho melhor do que o Praxedes nesse jogo. O Paulinho teve 6,6 contra 7,1 do Praxedes. Então, a minha visão foi de que o Paulinho tinha jogado mais, tinha tido uma melhor performance. O Serginho com 6,7 e o Peck, a pior nota do time, com 6,1. Realmente o Peck não estava muito aquém do que a gente está acostumado a ver do Peck. O Peck não jogou tudo que ele costuma vir jogando nos últimos jogos, apesar dos erros de decisões, mas ele vinha regularmente jogando bem. E o Verratti com 6,7. Realmente não teve muitas oportunidades, mas às vezes que ele foi acionado, mais uma vez dizendo, é um excelente centroavante, ele faz muito bem o pivô, é um cara que tem a bola aérea como uma das suas forças, é um cara que tem precisão no chute, é um cara que participou de todos os gols do Vasco desde que ele chegou ao Clube Regata Vasco da Gama. Ele fez o gol contra o Grêmio, ele fez o gol contra o Bragantino, ele participou do gol do Serginho no Atlético e participou diretamente no gol ontem, anulado, ontem não, no domingo, anulado do Paulinho. Então, dos 4 gols que o Vasco fez nos últimos 4 jogos, ele participou de 100%. Então é um cara que realmente é imprescindível e você nota claramente quando entra o Sebastião ou no lugar dele, ou no caso da última partida que entrou junto com ele, você vê que não tem a mesma pegada, né? É um outro estilo de centroavante, é um outro estilo de atacante. Talvez até futuramente, quem sabe, se o Ramon abandonar o 4-1-4-1, pode ver os dois juntos. Eu acho que seria interessante, porque o Sebastião também é um cara muito inteligente. Às vezes que ele jogou, ele demonstrou ser um cara muito, mas muito inteligente. Mas ele vai ter que aguardar um pouco mais, porque provavelmente não vai se mexer nesse 4-1-4-1. Principalmente agora com a chegada do Payet, eu acredito que o Serginho deve dar lugar ao Payet e o Paulinho deve fazer a função que o Serginho faz hoje e o Payet ficar flutuando ali pelo meio para poder tabelar com o Praxedes e com o próprio Paulinho para abastecer lá o Verratti. Estou muito ansioso para ver como que ele vai jogar nesse esquema aí do Ramon. Eu separei aqui os destaques da partida. Então, as 3 notas mais altas da partida foi o Léo Jardim. Então, o Léo teve 70% de passes certos, ou seja, ele ainda peca realmente nessa questão da reposição de bola. Você vê aí que ele teve de 20, ele acertou 14 passes, então é baixo esse índice, 70%, porque um erro, quando o goleiro erra um passe, ele automaticamente já arma o contra-ataque do time adversário. Então, ele tem essa dificuldade, eu acho que ele precisa trabalhar um pouco mais isso. E as bolas altas, que é uma dificuldade dele também. Pelo chão, ele é um monstro, mas as bolas altas e a reposição de bola é um problema do Léo Jardim. Defesas dentro da área nesse jogo ele fez 2 e ações com bola, ele teve 33 ações com bola. E aí você vê, obviamente, o mapa de calor dele é o mapa que fica concentrado ali na pequena área. O Praxedes teve uma nota 7,1. Passes certos do Praxedes, 43 de 46, ele acertou 93% do passe. Então, talvez aí seja a nota dele tenha sido um pouco mais alta em relação ao Paulinho, em função dos passes certos. Ele acertou 93%, ele errou apenas 3 passes dos 46 que ele deu na partida, então um índice altíssimo. Duelos no chão, ele ganhou 11, de 11 ele ganhou 8. Então ele ganhou 8 de 11, então ele só perdeu 3 duelos ali no chão. E ações com a bola, ele teve 67 ações com a bola. Então um número realmente impressionante, né? Principalmente o número de passes certos, 93, porque é fundamental na área que ele atua ali no meio de campo, você precisa acertar os passes, né? Porque se um erro, fatalmente vai correr num contra-ataque do adversário e está muito mais próximo do nosso gol. Então, com esse índice aí de acerto de passe,
realmente é o tipo do trabalho que eu acho que a gente precisa, como torcedor, fazer com mais frequência, é analisar números, né? Às vezes a gente fica muito, se apega muito a uma jogada ou outra e esquece de fazer uma análise mais profunda dos números daquele jogador. E aí você, quando faz isso, e eu quero ver se toda semana, no pós-jogo, a gente faça isso aqui, para a gente realmente poder ter uma noção, primeiro, por onde o cara está andando. Olha, você vê ali que o Praxedes ficou ali o tempo todo ali pelo lado esquerdo da área. Você vê que ele não volta muito, né? São raras as vezes que ele volta até a nossa área, né? Ele fica flutuando ali entre as intermediárias, né? Sempre ali pelo lado esquerdo. E a capacidade de passe dele. Muito bom o índice de passe. Zé Gabriel, que sempre foi o nosso problema, e hoje a gente chora a falta de Zé Gabriel. Hoje a gente está com medo de perder Zé Gabriel. E aí o Zé Gabriel teve uma nota 6,8, ele teve 84% dos passes, você vê que ele já errou mais, né? Ele errou 10 passes, de 61 ele acertou 51, então você vê que a diferença do Praxedes para o Zé é grande ali no número de passes. Duelos no chão, ele ganhou 3 de 6, então teve um índice aí de 50%, e ações com a bola 69%. Então você vê que ele fica, né, centralizado ali no meio, né, na cabeça de área ali da nossa defesa, caindo um pouquinho mais para a esquerda, né, provavelmente por conta das ações do adversário, né? Provavelmente o Palmeiras atacou mais pelo lado direito do seu ataque, e aí forçou a ele a ficar ali do lado esquerdo. Então você vê que ficou concentrado muito ali no meio, na frente da nossa área, e um pouquinho mais para o lado esquerdo, ali para o lado do Piton. Então, esse é um panorama dos destaques da partida. Então, é legal a gente fazer essa análise, a gente ter essa noção de como os nossos jogadores estão se comportando em campo. Bom, dando a seguir a sequência, a gente vai falar dele, um homem que provavelmente vai estrear no próximo domingo, no próximo final de semana. Então ele vive essa expectativa de estreia aí pelo Vasco, apesar do cuidado especial com o Payet, que há mais de 3 meses não participa de um jogo oficial. O entendimento é de que o francês está pronto para a estreia. Além dos treinos, o Meia realizou quase todos os dias atividades complementares no Departamento de Saúde e Performance, o DESP, em períodos diferentes. E olha como esse cara está afim de mostrar e provavelmente de demonstrar, né, o carinho que ele recebeu da torcida. No sábado, o Meia treinou antes da viagem do elenco para São Paulo, então ele treinou no sábado. No domingo, ele treinou com jogadores que não foram relacionados, estava lá no CT Moacir Barbosa treinando, e treinou ontem, na folga do time, ele foi treinar. Então, assim, o cara está querendo ganhar tempo, ele está querendo recuperar esse tempo perdido. 3 meses sem atuar numa partida oficial para um jogador profissional faz diferença, você perde ritmo de jogo, você perde um pouco da questão muscular, da questão da explosão. Então tem alguns fatores que eu tenho certeza que o Diego está cuidando, que é o nosso preparador físico, está cuidando disso, está cuidando do Payet para que ele entre nos cascos. Eu, particularmente, não gostaria que ele estreasse como titular, eu gostaria que ele entrasse no decorrer da partida. Estou muito preocupado com esse fato de ele estar 3 meses sem treinar. Era bom que ele começasse primeiro ali e pegando as minutagens. Bom, cara, estou espirrando toda hora aqui, mas vamos lá. E aí, ele cumpre essa minutagem, de repente no jogo contra o Fluminense, ele já entrava desde o início para poder já estar mais preparado. É um jogo que vai ser um jogo muito pegado, um jogo muito difícil, então não vale a pena a gente tentar queimar cartucho com o Payet. Outra coisa interessante que aconteceu no dia de hoje, que é o ex-zagueiro Silvestre, lembra dele? Silvestre foi aquele cara que levou um balãozinho do Edmundo no Mundial no ano de 2000 e ficou a ver navios durante muito tempo. Ele ficou muito chateado com aquele lance. Ele elogiou o Payet no Vasco, né? Segundo ele, é o francês mais brasileiro. Então ele diz o seguinte: Silvestre, que era zagueiro do United na final do Mundial de 2000 contra o Vasco, e ficou marcado por um drible desconcertante de Edmundo, foi perguntado sobre a decisão de Payet de ir para o Vasco. Em resposta, disse ter certeza que ele dará certo no Brasil. Dimitri é o jogador francês mais brasileiro que já atuou na Ligue 1, no campeonato francês, afirmou ele. Digo isso por causa das habilidades que ele tem, e por isso eu acho
tem tudo para ser a combinação perfeita. Ele vai acrescentar muita experiência e profissionalismo ao elenco, acrescentou em entrevista ao site Betting Gets Expert. Ou seja, as pessoas que conhecem o Dimitri sabem do potencial que o Dimitri tem. E aí eu vou fazer um questionamento que é o seguinte: cara, não precisava nem ele ter essa habilidade toda para se destacar no campeonato como o nosso. A gente sabe que jogadores como Rascaeta, jogadores como Soteldo, jogadores como os centroavantes lá do Império do Mal, pessoas que já passaram pela Europa, não tiveram sucesso e aqui dominam, jogam, que é uma maravilha. Porque o nosso nível técnico é muito baixo. Nosso nível técnico fica muito aquém dos níveis de uma Ligue 1 que não é uma das maiores ligas. Para você ter uma ideia, ainda não é a liga principal, mas os caras disputam campeonatos europeus, os caras disputam Champions, os caras disputam Liga Europa. Então, é outra pegada. São os melhores jogadores reunidos. Pô, um time dele, como ele jogava no Olympique, um jogo contra um PSG. Porra, o nível que o cara precisa estar para enfrentar um PSG, o nível que o cara precisa estar para enfrentar numa Champions, um time de repente mediano, como uma Roma, como uma Internazionale, como um Milan. Então, assim, os caras são outro nível. Os caras estão numa outra prateleira. Então, com certeza, esse cara bem condicionado fisicamente, esse cara com vontade, que é o que ele está demonstrando ter, ele vai sobrar nesse campeonato. Eu não tenho a menor ideia, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai sobrar e vai comer a bola. E não é porque eu estou torcendo para isso, não é porque a gente precisa muito que isso aconteça, não. Porque isso é uma realidade. Ele está demonstrando que ele está com vontade, você não está vendo o cara no chinelinho, o cara está treinando o tempo inteiro, nas folgas, o cara está se dedicando porque ele quer mais do que nunca estar em campo e ajudar o Vasco. Eu não tenho a menor dúvida. A maneira como a gente viu ele torcer no jogo com o Atlético Mineiro, o cara lá torcendo como se fosse um torcedor de fato. Cara, isso vai conquistar a torcida, isso vai fazer a torcida ficar enlouquecida com ele, e eu tenho certeza que a resposta dele vai ser muito rápida. E eu já estou vendo ele passando bola para o Verratti vai estar precisando de uma goleada, vai estar precisando de ganhar jogos com placar mais elástico. Então, de repente, quem sabe, com a entrada dele, a gente consiga ter esses placares mais elásticos. Bom, eu vou dar uma passadinha rapidinha aqui no chat, galera. Tem cinco mensagens aqui, só para a gente não perder o fio da meada. Está aqui o Fabinho, ó, a mídia suja, se referindo ainda à questão lá do jogo do Palmeiras. O Enivaldo Bezerra, CBF bandida, sem vergonha, sempre contra o Vasco, de fato. O Luiz Henrique Reis, fala Luiz, eu quis ver um vídeo sério da CBF e me vi assistindo um dos episódios dos Três Patetas da Shopee, pois os originais nos faziam rir e estes três da CBF nos fazem sentir um outro sentimento. Vergonha, verdade, cara. O Ivanilton colocou: o Vasco é gigante, vai dar a volta por cima. Sou de Volta Redonda e moro em Hortolândia. Valeu, Ivanilton. Um abraço para Volta Redonda e para Hortolândia também. Jorge Luiz colocou aqui: boa, Dadá. O Vasco, quando esbarra em adversário que sabe fazer a bola rodar, ele se perde. E esse tipo de jogo serve para avaliar as posições deficientes e limitadas que o Vasco tem. Cara, mas eu vou te ser sincero, eu tô gostando da gente, porra, tá pegando times fortes e eu não tô mais me assustando. O jogo com o Palmeiras eu fiquei sereninho. O Vasco estava fazendo uma boa partida. O Vasco chegou a abrir o placar. Eu tinha certeza que se aquele gol fosse confirmado, o jogo seria outro. O Vasco ia conseguir suportar a pressão e, quem sabe, até ampliar. Mas, infelizmente, fomos prejudicados. Então, pode ter certeza, cara, o Vasco está no caminho certo. A gente vai levar aí umas 4, 5 rodadas. Essas 5 partidas que temos pela frente agora vão ser cruciais para que a gente consiga sair, e a gente vai sair. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir sair, sim. Bom, baixa. Tivemos 2 baixas no time adversário, né? O Meia Cauli e o Iago Felipe do Bahia não vão enfrentar o Vasco. Eles estão contundidos. O Cauli, principalmente, é uma perda. E eu acho que o Cauli ele teve um problema não parecido, mas que vai parecido no tempo de recuperação. Eu acho que ele não consegue jogar mais esse campeonato. Parece que ele teve um problema no joelho também, exemplo do Dudu, e ele vai ficar fora por boa parte do campeonato, que é uma pena, uma perda. A gente não gosta que um adversário saia de forma contundida, né? Um profissional, o cara
vive disso, o cara depende disso, mas é lamentável quando isso acontece, né? É triste, pô, o cara ficar impedido de fazer o que ele gosta, de exercer a sua profissão, mas parece que o caso do Cauli é mais ou menos parecido com o do Dudu, de longo período de recuperação. E esse cara vinha fazendo diferença no Bahia, tá? Esse cara vinha jogando um futebol muito bom e vai fazer falta ao time do Bahia. Bahia que está nessa luta junto com a gente aí, mas isso não é um problema nosso. A gente tem que impor o nosso ritmo, tem que impor a nossa condição de jogo e trazer esses 3 pontos. É um jogo de 6 pontos, sim, e a gente precisa a todo custo fazer os nossos 3 em cima do Bahia. Então, boa sorte aí para o Cauli e para o Iago Felipe, que eles se recuperem e voltam logo, mas eles não vão enfrentar o Vasco nesse final de semana. Bom, galera, ficamos por aqui com o vídeo de hoje e espero que você se inscreva no canal, que você marque o seu sininho de notificações, dê seu like, comente e nos acompanhe nas lives que acontecem todo domingo na Domigueira do podcast Cruz Maltino. Você vai lá no canal, se inscreva, eu estou lá todo domingo às 8 horas da noite e na segunda ao meio-dia e às 6 da tarde na Live Raiz. Eles têm lives toda semana, meio-dia e 6 da tarde. Eu participo sempre aos domingos e às segundas-feiras. Então conto com a presença de vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.